Capítulo 218 Área Misteriosa. A resposta era simples. Lutar. Nos últimos meses, Zhao Feng estava em reclusão e cada área que ele estava treinando tinha chegado a um gargalo. Somente através da verdadeira batalha seu potencial seria espremido. Foi também por isso que a força de todos aumentou tão rapidamente no julgamento da Cordilheira Flutuante. Naturalmente, restavam apenas 20 dias e Zhao Feng não podia garantir que a batalha lhe daria grandes avanços. Mas um ponto era certo: se ele permanecesse em isolamento, havia quase 0% de chance de sua força aumentar rapidamente. Portanto, Zhao Feng escolheu sair e lutar. Não foi apenas Zhao Feng quem pensou sobre isso. Beimo e Lin Fan já haviam deixado o clã para sair e lutar. Zhao Feng foi tomar uma missão do clã. O objetivo era matar 4 pássaros de 2 cabeças de crista prateada. A dificuldade desta missão foi classificada entre 6 a 7 estrelas. Normalmente, 3 cultivadores no 6º céu seriam necessários para ter uma alta chance de sucesso. O pássaro de 2 cabeças de crista prateada era uma criatura voadora que tem 2 cabeças e poderia bater os cultivadores normais do 6º céu. O clã definitivamente não permitiria que discípulos normais, que quisessem aceitá-lo, as pegassem. Mas considerando que era Zhao Feng, o vice-chefe lhe concordou. Do seu ponto de vista, mesmo se Zhao Feng fosse incapaz de completar a missão, ele ainda tinha a capacidade de recuar sem ser prejudicado. Além disso, Zhao Feng era um arqueiro lendário e ele era adequado para a tarefa. Ah, sim, a missão que você definiu antes está quase concluída e as pedras de cristal primordial foram quase esgotadas. O vice-chefe lhe lembrou. Tão rápido? Zhao Feng ficou um pouco surpreso porque ele tinha dado centenas de milhares de pedras de cristal primordial inferior para esta missão. Depois de receber os materiais, 90% das pedras dentro de sua pulseira interespacial havia evaporado. Miau, miau. O pequeno gato ladrão saltou para mostrar sua insatisfação. Zhao Feng tinha um acordo com o pequeno gato ladrão no qual ele lhe daria 200 pedras de cristal primordial inferior como ração para gatos. Cabelos, Whiskas Sashi Premium. E em troca o pequeno gato ladrão não iria tocar os itens no bracelete interespacial. Mas com 90% das pedras de cristal primordial indo, o pequeno gato não poderia pegá-lo. Em circunstâncias normais, Zhao Feng não deveria ter tão pouco dinheiro desde que ganhou muito com o julgamento, mas ele gastou uma grande parte na coleta de recursos para o Manto das Sombras. Muitos recursos valiam uma cidade e valiam mais do que armas mortais. Além disso, por ser uma missão de busca, as recompensas eram maiores. Além disso, Zhao Feng tinha dado a Yang Qingshan e Nangongfan um monte de recursos. Agora, Zhao Feng só tinha 1000 pedras de cristal primordial, que valiam 100.000 pedras de cristal primordial inferior, restando. Para ganhar, é preciso perder. Zhao Feng cuidou dos recursos e não se arrependeu dessa decisão. O Manto das Sombras era um item de herança que poderia crescer com o proprietário. Se pudesse ser consertado, seu poder aumentaria para outro nível. Vamos! Depois que Zhao Feng tomou a missão, ele deixou o clã imediatamente e foi para as profundezas da Floresta Nuvem do Céu. Seu foco principal era a batalha e não a missão. Mesmo que ele não pudesse completar a missão, tudo o que ele tinha para pagar em compensação era alguns pontos de contribuição, que não eram nada para ele.
qual direção devemos tomar? Zhao Feng entrecerrou os olhos. A floresta nuvem do céu espalhou-se por 13 países e havia áreas que mesmo aqueles no reino do espírito verdadeiro não se atreverão a entrar. Miau, miau. O pequeno gato ladrão apareceu e cuspiu uma moeda antiga. A moeda antiga virou o ar antes de aterrissar nas patas do pequeno gato ladrão. O último estendeu a mão e apontou sua pata em uma certa direção. Ok. Zhao Feng dirigiu na direção em que o gato apontou. No caminho, um som estridente de uma águia podia ser ouvido, fazendo com que as bestas mortais próximas se acovardassem de medo. Zhao Feng olhou para cima e viu uma águia de penas douradas voando pelo ar e irradiava uma aura que estava no quarto céu. Era uma besta voadora que era apropriada para carregá-lo. Disse. A voz de Zhao Feng era muito sedutora e continha energia mental. A águia de penas douradas, que tinha uma envergadura de 12 a 15 metros, pousou suavemente no chão e agiu muito obediente. Zhao Feng balançou a cabeça e sentou-se nas costas da águia. Sua compreensão na técnica controle da alma não era mais fraca do que a figura encapuzada agora e controlar um pássaro era simples. A águia de penas douradas carregou o humano e o gato para as profundidades da floresta nuvem do céu. 1 hora depois, um pequeno riacho em um desfiladeiro apareceu. Aqui. Zhao Feng estava certo de que este era o desfiladeiro da Piton de sangue no qual ele tinha estado antes. Foi aqui que Han Xiaoyuan e alguns discípulos mataram a lobo gigante de olhos azuis, o que permitiu Zhao Feng escapar. Chegando aqui novamente, outra besta mortal de nível alto tinha ocupado o desfiladeiro da Piton de sangue e era ainda mais forte do que a lobo de olhos azuis. Mas a águia de penas dourada em que Zhao Feng estava montado era uma besta Yao e uma besta de nível Lorde aos olhos dos mortais, o que fez com que a besta mortal de nível alto tremesse de medo. Zhao Feng não pôde deixar de suspirar. 1 ano atrás ele não podia sequer proteger sua própria vida e agora, bestas mortais de nível alto eram como formigas em seus olhos. Ignorando a besta mortal de nível alto, Zhao Feng fez a águia diminuir um pouco e de acordo com as orientações do pequeno gato ladrão, o destino estava claro. Um pouco mais tarde, a floresta à frente de repente ficou escura e havia uma aura estranha no ar. Na floresta escura, um animal ocasional saltava. Zhao Feng olhou para baixo e enviou um ataque de energia mental que matou os animais mais fracos, mesmo que tivessem uma defesa forte. Quanto mais profundo Zhao Feng entrou na floresta, mais forte era a resistência e ele podia sentir auras desconfortáveis de longe. Era certo que as profundezas da floresta escura definitivamente tinham bestas Yao no 7º céu ou superior, porque apenas esse nível ameaçava Zhao Feng. Miau, miau. O gato tirou a moeda antiga mais uma vez e confirmou a direção. Zhao Feng balançou a cabeça, ele soltou a águia e então pegou o manto das sombras para esconder sua aura. Sob a cobertura de seu manto das sombras, as bestas mais fortes não conseguiam perceber a existência de Zhao Feng. As auras das profundezas da floresta tornarão-se cada vez mais fortes e estavam quase todas no 5º céu ou maior. Zhao Feng suspeitava se esta era ou não a fortaleza das bestas Yao. No caminho, Zhao Feng entrou nos territórios de várias bestas Yao no 7º céu. Embora ele tivesse o manto das sombras, os animais ainda olhavam cautelosamente, como se sentissem alguma coisa. Zhao Feng tinha certeza de que ele tinha a habilidade de lutar contra os animais do 7º céu,
havia ilimitadas e poderosas bestas Yao ali e uma vez que eles cercaram aqueles abaixo do reino espiritual verdadeiro, eles iriam matá-lo. Zhao Feng finalmente passou pela área mais perigosa após longas horas. No caminho, ele passara por pelo menos 20 bestas Yao no sétimo céu e havia até aqueles a meio passo do reino espiritual verdadeiro. Suas terríveis auras restringiam a respiração de Zhao Feng. Aqueles a meio passo do reino espiritual verdadeiro superou bestas normais nos 7 graus céu. A floresta escura tornou-se nebulosa neste momento, como se houvesse uma abertura entre as duas áreas. Zhao Feng entrou na área da floresta escura e nevoada e ele instantaneamente perdeu a direção e seus sentidos ficaram confusos. Não admira que não houvesse sinais de vida aqui? O solo abaixo dos pés de Zhao Feng continha ossos e o ar temeroso fez seu coração ficar frio. Cultivadores normais definitivamente morreriam aqui, mesmo que estivessem a meio passo do reino espiritual verdadeiro. Zhao Feng respirou fundo. Felizmente, ele tinha o olho esquerdo, que podia ver através do ar nebuloso. Além disso, seu forte era ilusões mentais e a ilusão aqui quase não teve efeito sobre ele. Crack, crack. Zhao Feng caminhou sobre os ossos e a atmosfera mortal ao redor dele faria os cultivadores no sétimo céu incapazes de respirar. Uma frieza e um perigo envolveram Zhao Feng. Era como se uma energia misteriosa estivesse tentando entrar em seu corpo. O pequeno gato ladrão no ombro de Zhao Feng olhou com cautela. Zhao Feng removeu seu tapa-olho e uma luz azulada brilhou em seu olho esquerdo, que fez o sentimento do perigo instantaneamente cair pela metade. Melhorando seu olho esquerdo para o máximo, Zhao Feng poderia finalmente ver a situação claramente. Nas profundezas da escura floresta nebulosa havia 100 túmulos e cada túmulo era do tamanho de um pequeno palácio, atingindo uma altura de 10 metros. As tumbas formavam um círculo e o chão no meio era feito de um material especial de cristal prateado, que o olho esquerdo de Zhao Feng não podia nem ver através deles. No centro da área de cristal prateado, havia um altar de pedra, que tinha estranhas linhas de matriz sobre ele. E ao lado do altar, havia uma pequena sala. Uma floresta escura coberta de névoa, uma terra cheia de ossos brancos, após o túmulo, um campo de cristal prateado, um altar misterioso. Zhao Feng respirou fundo e seu corpo começou a tremer ligeiramente, mas ele não sabia se era de excitação ou medo. Normalmente, os cultivadores a meio passo do reino espiritual verdadeiro ou mesmo aqueles nesse reino não seriam capazes de caminhar até este ponto porque perderiam seus sentidos na névoa misteriosa. Mas Zhao Feng conseguiu com a ajuda de seu olho esquerdo. Neste momento, havia mais ou menos 300 metros de distância entre Zhao Feng e os túmulos e cada passo que ele dava o fazia se sentir mais desconfortável. Os ossos brancos à sua frente tremiam de repente. 2 ou 3 esqueletos em forma humana com brilhantes olhos verdes flamejantes seguravam armas feitas de ossos enquanto se arrastavam para fora do chão. Os 3 esqueletos em forma humana colocaram uma fraca pressão sobre Zhao Feng, significando que tinham força comparável a pelo menos com os do sexto céu. Além disso, pode haver mais escondido. Seguir em frente ou voltar. Antes que Zhao Feng pudesse decidir qualquer coisa, os 3 esqueletos em forma humana pularam desajeitadamente, mas rapidamente em direção a Zhao Feng.